Ferida espiritual 1. A dor do isolamento. Há dores que carregamos em silêncio, como segredos guardados na alma. São marcas que não se veem a olho nu, mas que pesam, que moldam nossos dias, nossos pensamentos, nossa fé. Muitas vezes, nos perguntamos o porquê dessas sensações, dessas experiências que parecem nos isolar, nos tornar diferentes. Talvez você, que me escuta agora, já tenha se sentido assim, como se houvesse uma linguagem em seu sofrimento que poucos, ou ninguém, conseguem decifrar. Uma sensação de não pertencimento, uma saudade de algo que nem sempre sabemos nomear. Algumas pessoas vivem feridas que ninguém vê, marcas profundas, silenciosas, que não têm explicação. Talvez você seja uma delas. E se essas feridas, essas marcas aparentemente inexplicáveis, não fossem meros acasos do destino ou falhas em nossa constituição? E se, na verdade, elas fossem um eco de um chamado mais profundo, um sinal de que sua jornada espiritual é singular, tecida com fios que o mundo comum não reconhece? Hoje, você vai descobrir as 7 feridas espirituais que apenas os escolhidos de Deus carregam. Se você sentir isso dentro de si, talvez seja porque foi separado para um propósito eterno. Ferida espiritual. Rejeição. Desde os primeiros passos na jornada da vida, talvez você tenha carregado consigo uma sensação sutil, ou por vezes avassaladora, de não pertencimento. Como uma peça que não se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça do mundo ao seu redor. Você observava as interações, os grupos se formando, e sentia que havia uma barreira invisível, algo que te mantinha à margem, mesmo quando seu coração ansiava por conexão. Tentou, por diversas vezes, moldar-se, adaptar-se, falar a língua dos outros, mas a sensação de ser um estrangeiro em terra conhecida persistia. Essa exclusão, muitas vezes sem uma razão aparente, doeu profundamente, não é mesmo? Essa dor da rejeição, meus amigos, pode ser um dos primeiros sinais de uma vocação singular. Quando o mundo parece nos fechar portas, quando os critérios humanos de aceitação nos deixam de fora, é preciso ter a coragem de perguntar: será que não estou sendo preparado para um outro tipo de pertencimento? A rejeição terrena, por mais dolorosa que seja, pode ser o avesso da aceitação celestial. É um convite a buscar validação não nos aplausos do mundo, mas no silêncio amoroso do Criador. Pensemos naquele que é o nosso maior exemplo, Jesus. Ele caminhou entre nós, amou incondicionalmente, trouxe uma mensagem de libertação e, ainda assim, conheceu a rejeição em sua forma mais brutal. Foi incompreendido pelos seus, traído por um amigo próximo, negado por outro, abandonado por muitos no momento crucial. Se o próprio Filho de Deus experimentou o aguilhão da rejeição, por que nós, que buscamos seguir seus passos, estaríamos imunes a essa experiência? Portanto, se você carrega a ferida da rejeição, não a veja apenas como uma fonte de dor, mas como um possível indicativo de que Deus tem um plano especial para a sua vida. A rejeição do mundo pode ser o convite de Deus para uma intimidade mais profunda com Ele, onde encontramos a verdadeira aceitação e o sentido maior de nossa existência. Ferida espiritual. Abandono. Há uma dor particular que reside na ausência, na partida daqueles que imaginávamos que permaneceriam ao nosso lado. A ferida do abandono se manifesta quando pessoas significativas em nossa trajetória, aquelas em quem depositamos confiança e afeto, subitamente se afastam, desaparecem ou nos viram as costas.
Podem ser amigos que, em tempos de bonança, eram presença constante, mas que se esvaíram na primeira tempestade. Podem ser familiares, laços de sangue que, por razões diversas e por vezes incompreensíveis, optam pela distância, pelo silêncio que fere mais do que palavras ásperas. Você se viu só, em meio a um vazio deixado por promessas quebradas e expectativas frustradas. Esse sentimento de abandono pode nos levar a questionar nosso próprio valor, a nos perguntar o que fizemos de errado para merecer tal solidão. No entanto, quero te convidar a olhar para essa experiência sob uma perspectiva espiritual. Muitas vezes, é nesse deserto da solidão, nesse silêncio imposto pelas ausências, que nossa alma se aquieta o suficiente para começar a discernir uma voz mais sutil, mais profunda, a voz de Deus. Quando o ruído das relações humanas se dissipa, um espaço se abre para o diálogo íntimo com o Criador. Deus, em sua infinita sabedoria, por vezes permite esses momentos de aparente desamparo, não por crueldade ou indiferença, mas como um mestre que retira as distrações para que o aluno possa se concentrar na lição mais importante. O abandono humano pode ser o caminho para a descoberta da companhia divina que nunca falha. A ferida da injustiça. Quantas vezes, em nossa caminhada, nos deparamos com o amargo sabor da injustiça? Você se esforça para agir com retidão, para pautar suas ações na verdade e no bem, apenas para ser recebido com incompreensão, julgamentos equivocados ou acusações infundadas. Pessoas que deveriam zelar pela justiça, que deveriam oferecer apoio e discernimento, por vezes, são as primeiras a lançar pedras, a distorcer suas intenções, a manchar sua reputação. Essa experiência é profundamente dolorosa, pois atinge o cerne do nosso senso de integridade e nos faz questionar a bondade e a equidade no mundo e nas relações humanas. A ferida da injustiça dói, porque ela nos confronta com a maldade, com a parcialidade, com a fragilidade do juízo humano. Sentimos-nos impotentes diante de situações onde a verdade é sufocada e a mentira parece prevalecer. É natural o desejo de gritar, de se defender, de provar a própria inocência. No entanto, para aqueles que são chamados por Deus a um caminho de maior profundidade espiritual, a injustiça pode se revelar um instrumento peculiar de santificação. O mundo, com seus valores muitas vezes invertidos, raramente compreende a lógica do reino de Deus. E os escolhidos, por não pertencerem integralmente a este mundo, frequentemente se tornam alvos dessa incompreensão. Lembremo-nos que o próprio Cristo foi a maior vítima da injustiça humana. Ele, que era a própria verdade e justiça, foi condenado por falsas acusações, julgado por um sistema corrupto e entregue à morte mais cruel. Seus ensinamentos foram distorcidos, suas intenções mal interpretadas. Ao contemplar o sofrimento injusto de Jesus, encontramos um novo significado para as nossas próprias experiências de injustiça. A humilhação é uma ferida espiritual que atinge diretamente nossa dignidade, nosso senso de valor próprio. É a experiência de ser diminuído, rebaixado, exposto de forma vexatória diante dos outros. Talvez você já tenha sentido o peso dessa dor, palavras que ferem como navalhas, olhares de desprezo que congelam a alma, situações em que sua capacidade foi questionada, seus esforços ridicularizados, sua pessoa reduzida a nada. Chamaram-no de fraco, de inútil, de incapaz. Fizeram você se sentir pequeno, insignificante, esquecido em um canto qualquer da existência. Essa experiência pode deixar cicatrizes profundas,
minando a autoestima e gerando um sentimento de vergonha difícil de superar. O mundo valoriza a exaltação, o reconhecimento, o aplauso. Ser humilhado, na lógica terrena, é sinônimo de derrota, de fracasso. No entanto, na sabedoria paradoxal do Evangelho, a humilhação pode ser o prelúdio de uma grande exaltação espiritual. A palavra de Deus nos assegura: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, e aquele que se humilha será exaltado. A humilhação, quando acolhida com fé, pode se tornar o solo fértil onde Deus planta as sementes da sua glória. Pensemos na Virgem Maria. Em seu cântico, o Magnificat, ela proclama: Ele olhou para a humildade de sua serva. A humildade de Maria, sua pequenez reconhecida diante da grandeza de Deus, foi o que atraiu o olhar divino e a tornou digna de ser a mãe do Salvador. Ferida espiritual. Sensibilidade espiritual. Há em algumas almas uma sensibilidade que transcende o comum, uma capacidade de perceber as nuances do mundo espiritual com uma intensidade particular. Você pode se reconhecer aqui. Sente dores que parecem não ter origem em seu próprio corpo ou em suas circunstâncias pessoais, como se absorvesse o sofrimento alheio. Chora por vezes, sem uma razão aparente, movido por uma melancolia ou uma compaixão que brota de profundezas desconhecidas. Entristece-se com uma atmosfera pesada, mesmo quando tudo ao redor parece normal, e percebe quando algo está espiritualmente desalinhado, mesmo que os outros neguem ou não consigam ver. Essa sensibilidade aguçada, meus irmãos e irmãs, não é uma maldição nem um sinal de desequilíbrio emocional, como alguns poderiam apressadamente julgar. Pelo contrário, ela pode ser um dom precioso, uma ferida aberta que te torna particularmente receptivo às realidades espirituais. É como ter antenas que captam frequências que a maioria das pessoas não consegue sintonizar. Essa capacidade de sentir o que não é palpável, de perceber as correntes invisíveis que movem o mundo espiritual, é uma característica frequente naqueles que Deus chama para uma missão de intercessão, discernimento ou profecia. Os escolhidos muitas vezes sentem o espiritual antes de verem o natural. Eles são como sentinelas na noite, capazes de perceber os perigos que se aproximam, as necessidades ocultas dos corações, as batalhas que se travam nas regiões celestiais. Essa sensibilidade pode ser dolorosa, sim, pois implica carregar um fardo que nem sempre é compreendido. Pode levar ao isolamento, à sensação de ser diferente, de não se encaixar nos padrões de uma sociedade que valoriza excessivamente o racional e o material. Mas é preciso entender que essa dor é também um sinal de uma profunda conexão com o coração de Deus, que sofre com o sofrimento de seus filhos. A ferida espiritual da espera. Muitos de nós carregamos no coração promessas divinas, sonhos que foram plantados por Deus, palavras proféticas que ecoaram em nossa alma e nos encheram de esperança. Visualizamos um futuro abençoado, um propósito se cumprindo, uma intervenção milagrosa. No entanto, o tempo passa, as estações mudam, e parece que nada acontece. Enquanto observamos outros ao nosso redor avançando, conquistando, realizando, nós permanecemos em uma sala de espera, aguardando o mover de Deus que tarda em se manifestar. Essa espera pode se tornar uma ferida dolorosa, gerando ansiedade, frustração e até mesmo dúvidas sobre a fidelidade de Deus. A ferida da espera é particularmente desafiadora porque ela testa a nossa fé em seu nível mais fundamental.
É fácil crer quando vemos os sinais, quando as coisas acontecem conforme o esperado. Mas manter a esperança viva no silêncio de Deus, na aparente inércia do céu, requer uma confiança heróica. Perguntamo-nos: será que ouvi direito? Será que Deus se esqueceu de mim? Por que ele demora tanto? Essas questões são humanas, compreensíveis, mas é preciso lembrar que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O céu não se atrasa, nem se adianta. Ele opera em uma cronologia perfeita, que visa não apenas o cumprimento da promessa, mas também a nossa preparação para ela. Deus, em sua sabedoria providente, muitas vezes utiliza o tempo de espera como um período de maturação, de fortalecimento, de construção interior. Ferida espiritual. O chamado negado. Há momentos em nossa jornada em que o peso do chamado divino parece insuportável. A responsabilidade, os desafios, as renúncias exigidas nos assustam. E então, tentamos fugir. Buscamos nos encaixar em moldes mais confortáveis, em caminhos mais aplaudidos pelo mundo. Tentamos silenciar aquela voz interior que nos inquieta, que nos puxa para algo maior, para algo que transcende nossa zona de conforto. Negamos o chamado, seja por medo, por insegurança, por cansaço ou pela sedução de uma vida aparentemente mais fácil. Essa tentativa de fuga, essa negação do propósito para o qual fomos criados, gera uma ferida profunda, um vazio interior que nada consegue preencher. Essa ferida do chamado negado se manifesta como uma insatisfação crônica, uma sensação de estar fora do lugar, mesmo quando tudo ao redor parece estar em ordem. Podemos alcançar sucesso profissional, construir relacionamentos, acumular bens, mas se não estivermos vivendo o chamado essencial de nossa alma, uma melancolia persistente nos acompanhará. É como Jonas tentando fugir para Tarsis para não ir a Nínive. Ele podia correr, se esconder no porão do navio, mas não podia escapar da presença e do propósito de Deus para sua vida. O chamado dos escolhidos é, em sua essência, inescapável. Deus, em seu amor persistente, não desiste facilmente de nós. Ferida espiritual. Ao olharmos para estas 7 feridas espirituais, podemos sentir um misto de dor e reconhecimento. Talvez você tenha se identificado com uma ou várias delas e percebido que essas marcas não são exclusividade sua, mas um traço comum na jornada daqueles que são chamados a uma intimidade mais profunda com o Criador. É fundamental compreender, meu irmão, minha irmã, que essas feridas, por mais que tenham causado sofrimento, não são o sinal da sua derrota ou do esquecimento de Deus. Pelo contrário, elas podem ser as marcas sagradas de uma eleição, os sinais de que Deus te separou para algo grandioso. Você não foi esquecido nas suas dores, mas sim marcado por elas para um propósito que transcende o tempo e o entendimento meramente humano. Cada lágrima derramada em segredo, cada momento de solidão, cada injustiça sofrida, cada humilhação suportada com fé, cada espera prolongada, cada sensibilidade que te fez sofrer com o mundo e cada tentativa de fuga do chamado foram, na verdade, instrumentos nas mãos do divino oleiro, que te molda e te prepara para a beleza da eternidade. Essas experiências não são o fim da sua história, mas capítulos importantes na sua jornada de transformação. Se você carrega em sua alma uma ou mais dessas feridas, não se veja como vítima, mas como um escolhido, um portador de cicatrizes que contam uma história de luta, de perseverança e, acima de tudo, da fidelidade de Deus.
Saiba que cada dor que você enfrentou, quando entregue nas mãos dele, será transformada em propósito. Cada lágrima que irrigou o solo da sua alma se converterá em uma colheita abundante de graça e sabedoria. Compartilhe esta mensagem com aqueles que você sente que precisam ouvir esta verdade, para que também eles possam encontrar sentido em suas dores e esperança em seu caminhar. Se essa mensagem tocou você, é porque sua alma está despertando. Inscreva-se. Aqui, a escuridão revela verdades que muitos evitam. Ative o sino. Não por hábito, mas porque há revelações que ainda virão. E se você sentiu algo assistindo este vídeo, comente abaixo com uma palavra que represente sua ferida ou seu chamado. Vamos construir um espaço onde os escolhidos se reconhecem no silêncio uns dos outros. Canal Transformação. Vozes no silêncio da alma.